Olá novamente. No vídeo anterior eu expliquei sobre o 10º mandamento e também apresentei o resumo de Jesus dos 10 mandamentos e terminei fazendo uma pergunta: quem cumpre toda a lei de Deus? Agora, nessa segunda parte da aula, verificaremos que a lei do Senhor é perfeita e que tal perfeição aponta para a nossa necessidade de sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A lei é perfeita, a lei é divina, é perfeita e espiritual. Ela aponta para o caminho da virtude e do pleno agrado de Deus. Então, quando olhamos, por exemplo, para o Salmo 19, 7 e 8, temos lá: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então aqui nós vemos esse apontamento para a lei, como essa lei que é perfeita e espiritual. Aquele que obedece à lei, que obedece a Deus completamente, desfruta de plena comunhão com Ele. E quem não obedece a todos os mandamentos é maldito. Então temos, por exemplo, o texto de Deuteronômio 27, Deuteronômio 27 e 26, capítulo 27, versículo 26, que vai dizer: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então, Deuteronômio 27, versículo 26. Deuteronômio também 28, versículo 15. Esses textos eles estão no nosso livro. Até se você quiser acompanhar a leitura aí no seu livro, Deuteronômio 28, versículo 15, nós temos: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, é essa realidade que está sendo apresentada, né? Quem obedece desfruta de plena comunhão, e quem desobedece é maldito. Nós temos ainda Salmos 24, versículo de 3 a 5, que diz aí: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E ainda Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Aliás, esse é o texto do Salmo 119, versículo 4. Enfim, são vários textos, né? Aí no livro a gente tem mais o texto de Tiago, no capítulo 2, versículo 10. E todos esses textos, então, vão trazer para nós, né, que a lei ecoa o pacto estabelecido por Deus no Éden. A plena obediência garante vida e a desobediência produz morte. Então, quando a gente olha lá para Gênesis, capítulo 2, verso 15 a 17, nós temos: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso conduz a uma pergunta muito importante. E a gente já fez essa pergunta, né, no início da aula. Quem obedece à lei? Bem, como eu disse no início desse estudo, a gente afirmou que os mandamentos nos ajudam a conhecer quem é Deus e quem somos nós.
A gente, então, a partir daí, viu que Deus é santo e nós, pecadores. E se nós formos sinceros, nós reconheceremos a nossa incapacidade de cumprir a lei que é apresentada de forma perfeita. Então, os 10 mandamentos, elas exigem um padrão de justiça que é universal. E aplicado a nós, demonstra a nossa inclinação para o mal. Então, a gente tem essa realidade também sendo trazida na palavra de Deus, como, por exemplo, olhando para o Salmo 51, versos de 3 a 5. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou ainda, quando a gente olha a palavra de Deus, o profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 6, o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ainda no livro do profeta Isaías, esse texto é muito forte, Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha que interessante assim, e direto, né? Esse texto de Isaías 64, 6. Todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Ou seja, diante de Deus, que é santo, da santidade perfeita de Deus, e desse padrão que é trazido para nós pela palavra, na lei, nos mandamentos de Deus, as nossas justiças próprias são como trapo de imundícia diante desse Deus que é santo. E ainda Romanos, né, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, tudo isso nos mostra a nossa incapacidade de cumprir a lei perfeitamente. O que nos impede de praticar perfeitamente a justiça? Por qual razão não há um justo sequer no mundo? A Bíblia responde afirmando que por causa da desobediência de Adão, fomos vendidos à escravidão do pecado. Então, Romanos capítulo 5, verso 12, o verso 19, vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ainda em Romanos, no capítulo 7, os versos 14 a 20, o versículo 24 vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou quem faz, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o apóstolo olhou para as exigências da lei e em seguida ele olha para si mesmo e para as inclinações do seu coração e conclui: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, diante das exigências da lei, estamos condenados, estamos eternamente condenados. Se não somos, então, capazes de cumprir os 10 mandamentos, porque Deus exige de nós,
E aí a gente vê que Deus faz isso por dois motivos. Para que o reconheçamos como o Senhor Santíssimo e saibamos o que é necessário fazer para agradá-lo e caminharmos felizes e livres. E em segundo, para que o reconheçamos, aliás, a nossa miséria e humilhados e assombrados pela sentença decorrente da desobediência à lei, busquemos a ajuda de Cristo. Então, só repetindo, né? Primeiro, para que reconheçamos o Senhor Santíssimo e saibamos o que é necessário fazer para agradá-lo e caminharmos felizes e livres. E em segundo, para que o reconheçamos, aliás, para que reconheçamos a nossa miséria e humilhados, então assombrados pela sentença decorrente da desobediência à lei, nós busquemos a ajuda de Cristo. Diante dos mandamentos, nós percebemos que estamos perdidos. Por um lado, o Deus pessoal nos convoca a ter comunhão com Ele, e por outro, estamos separados dele devido ao nosso pecado. Nossas motivações, pensamentos, ações e omissões são pecaminosos, daí nós o desagradamos. É interessante a gente olhar então, por exemplo, para a pergunta 3 e a pergunta 5 do Catecismo de Heidelberg, que é a seguinte: como você reconhece sua miséria? Então, pela lei de Deus. Você pode guardar essa lei perfeitamente? E a resposta: não, não posso, porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Diante disso, nós chegamos a essa conclusão: precisamos ser perdoados e religados a Deus, mas não temos em nós merecimento ou capacidade para isso. Sabemos que os mandamentos continuam válidos como pilares existenciais, mas nossos corações precisam ser transformados para que trilhemos o caminho da santidade. Agora, olhando para mais uma pergunta do Catecismo de Heidelberg, a pergunta 114, diz o seguinte: mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente esses mandamentos? E a resposta: não, não podem, porque nesta vida, até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. E ainda a pergunta 115. Por que então Deus manda pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nesta vida? E a resposta: primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e por isso ainda mais desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. E segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que, depois dessa vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Então, pelos 10 mandamentos aprendemos sobre nossa pobreza espiritual, bem como sobre a santidade e a bondade de Deus. Agora, nós estamos prontos para o Evangelho. Aqui nós temos uma pergunta, que é ligada à própria profissão de fé. E a pergunta que nós temos é a seguinte: vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? E aí a resposta daquele que é candidato, no caso de buscar a membresia da nossa igreja, ele, diante dessa pergunta, então vai responder. E ao responder sim a essa pergunta, é reconhecido que diante de Deus Santo, você é pecador, absolutamente incapaz de ser salvo por meio
de suas boas obras ou por meio de si mesmo, né? Então, essa é uma pergunta que, no caso de se buscar aqui se tornar membro, né, da nossa igreja, essa pergunta é uma pergunta possível e a resposta sendo sim a essa pergunta, né, reconhecendo a pecaminosidade, é reconhecido que diante de Deus, que é santo, nós somos pecadores e absolutamente incapazes de ser salvos por meio das nossas próprias obras. Então é isso. Mais uma vez, só reforçando que se por um acaso houver dúvidas com relação a isso, nós temos a possibilidade de expressar então as questões, as perguntas e também de enviar mensagens. E aí, na página do aluno, você tem um campo, né, uma aba PIR, e ali você tem o espaço então para estar enviando a sua pergunta ou deixando uma mensagem. E na página do curso tem lá um campo perguntas e respostas. Você acessando esse campo vai ser ali mostrado as perguntas com as respostas e também todas as mensagens. Isso é uma forma de nós podermos ter essa possibilidade de interação no nosso curso. Pensando nas atividades, como a gente tem dito e incentivado, a memorização. E o desafio dessa aula é memorizar o 10º mandamento, e assim a gente incentiva você a memorizar então todos os mandamentos, memorizar textos da palavra de Deus, destacando isso, que isso é uma ferramenta importante para a própria edificação e também para que você possa estar levando a mensagem de Deus para outras pessoas. Não deixe de marcar a aula como concluída, isso é importante, né? Para que você, ao final do curso, você possa concluir o curso baixando o seu certificado. Você precisa então realizar as atividades e ao final de cada aula marcar a aula como concluída. É isso que eu gostaria de trazer, e se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte. Na aula seguinte nós teremos a introdução ao credo apostólico. Então é isso, até lá, que Deus abençoe, que você fique na paz do nosso Redentor.